Eu quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e os demais irmãos que estão nos ouvindo por meio das redes sociais e onde você estiver possa ser alcançado pela graça do Senhor. Quero agradecer ao pastor Donizete por ter me convidado a fazer parte desse congresso no seu 12º dia e agradecer ao Senhor, aos demais que me antecederam. Eu sei que o Senhor já fez grandes coisas em nossas vidas através das mensagens aqui elaboradas e aqui apresentadas. Louvo a Deus pelo privilégio de poder estar ministrando a sua palavra nesse momento. Gostaria então que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A verdade os libertará. O conceito de verdade vem desafiando a humanidade por milhares e milhares de anos. O que é a verdade? Essa pergunta vem desde quando Jesus Cristo foi julgado por Pilatos. E diante da sua interrogação a Jesus, ele fala que os judeus é quem estava o condenando. Os seus servos, os seus súditos. Jesus Cristo disse ser rei, mas que não ser rei deste reino, mas de um reino eterno, um reino celeste. E disse que se os seus servos ali estivessem, estaria o defendendo. Porque os seus servos observavam a verdade, e ele é a verdade. Então Pilatos questiona, e o que é a verdade? Em João 18, 38. Desde Pilatos, essa pergunta é feita. Hoje, essa mesma pergunta surge continuamente em várias situações. É de vital importância que achemos a resposta para essa pergunta, principalmente na área da religiosidade ou na área cristã em questão. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Vamos considerar o versículo e as implicações desta afirmação. A verdade. Quando Jesus Cristo faz a oração sacerdotal, ele ora por si próprio, dizendo que ele e o Pai são um. Ele faz essa oração na continuação, orando pelos seus discípulos na ocasião. E no versículo 17 do capítulo 17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Considerando essa fala de Jesus, primeiro, Deus revelou a verdade como certa e absoluta. Em segundo lugar, Deus não nos deu meramente ideias subjetivas para serem moldadas, de modo a se ajustarem às nossas situações. Em terceiro lugar, ele não aprova distorções ou modificações das Escrituras para serem ajustadas aos nossos caprichos. Em quarto lugar, Deus certamente não nos deixou num mar de dúvidas onde nada podemos saber com certeza. Não. E em quinto lugar, cabe a nós escolhermos como responder a esta revelação de Deus. Nós podemos obedecer ou rejeitá-la. Nós temos a liberdade de aceitar tudo o que Deus disse ou somente o que nos interessa. Mas, quando decidirmos, devemos lembrar de que nada o que fizermos irá mudar a verdade de suas palavras. O Salmo 119, 89, o salmista diz assim: para sempre, ó Senhor,
está firmada a tua palavra no céu. Ou seja, de eternidade a eternidade, a palavra de Deus já está firmada nos céus. E não há como mudá-la, porque o nosso Deus, ele é imutável. Considerando a segunda palavra em questão, é conhecereis. Jesus não nos mostra a verdade como um objetivo ou um objeto ilusório e inatingível. Ele diz, conhecereis a verdade. Jesus plenamente ensinou que podemos conhecer a verdade. E isso é algo real, é fato, que nós podemos alcançar e conhecer essa verdade, porque Ele mesmo a indicou, Ele mesmo a falou, e Ele mesmo a ensinou, e Ele mesmo vivenciou essa verdade. Podemos fazer como os cristãos de Bereia, em Atos 17, 11, que quando ensinado, eles procuravam nas Escrituras esta verdade. Aos Tessalonicenses, Paulo instruiu, julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. E essa verdade, ela é lâmpada para os nossos pés, porque é a palavra de Deus, e é luz para os nossos caminhos, como disse o salmista em Salmo 119, 105. E a outra palavra imposta nesse versículo diz, os libertará. Quando conheceres a verdade os libertará. Para prevenir que sejamos esmagados por essa provocante passagem, não devemos perder a grande oportunidade. Jesus acrescentou, a verdade os libertará. A liberdade, ela é valorizada universalmente. Inúmeras pessoas têm sacrificado suas vidas, esforçando-se para assegurarem sua própria liberdade. Seja ela política, em meio ao caos político que estamos vivendo ultimamente, com corrupção e muitas pessoas com delações premiadas para fugirem do quê? De uma prisão ou de um aprisionamento para terem o quê? A liberdade. Seja ela pessoal, quando cometemos alguma coisa ou algum delito contra a lei ou fora da lei, que nos leva a uma punição de nos privarmos da liberdade por um aprisionamento ou um carceramento. Ou seja ela espiritual. Quando lutamos demasiadamente, buscando uma espiritualidade falsa, em falsas doutrinas ou religiões que não nos leva a essa liberdade ou essa verdade conhecida em Jesus Cristo. Então, seja ela de cunho político, pessoal ou espiritual. Inclusive o espiritual, nossos pecados nos levam às consequências de nossa própria rebelião com Deus. Deus, contudo, não nos força a sermos libertos. A palavra do Senhor diz em Apocalipse que Ele bate à porta do nosso coração. Uma vez que Ele está batendo a porta do nosso coração, é porque o nosso Deus, Ele é um Deus educado. Ele não entra, Ele não invade. Ele te dá a liberdade de escolha para você o deixar entrar ou para você o deixar do lado de fora. A decisão é simplesmente pessoal. A decisão é sua. Deus nos providenciou a confiança e a segurança para estarmos aptos a conhecermos essa liberdade. Devemos humildemente aceitar a responsabilidade de estudar, entender e obedecer a sua revelação. Em João 14, 6, Jesus Cristo diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou. Aquele mesmo eu sou que falou com Moisés no meio de uma sarça ardente. Ele diz, eu sou o caminho. Jesus não era um mero caminho entre muitos, mas o único caminho.
a verdade. Uma das tônicas do Evangelho. Em João 1,14 diz assim: e vimos a glória do Pai, cheio de graça e verdade em Jesus Cristo. E ele diz: eu sou a vida. Essa declaração significa: eu sou o caminho para o Pai, por ser a verdade e a vida. Se você a conhecer, ela te libertará verdadeiramente. Porque o versículo também diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para terminar a minha dissertação, a minha mensagem, no mundo desordenado pela dúvida e pela confusão, nós podemos achar a esperança nas palavras de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E o próprio Jesus Cristo, quando morto, quando sepultado, visitou a mansão dos mortos, diz a palavra do Senhor. E quando ele tomou a chave das mãos de Satanás, ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará de um aprisionamento futuro. A verdade os libertará de um aprisionamento eterno. A verdade os libertará de um aprisionamento, de uma condenação ao inferno. E a verdade os libertará dessa vida sem Deus, dessa vida sem perspectiva, mas libertará você e te dará uma oportunidade única de ficar eternamente nas mansões celestiais. Que Deus abençoe a todos. E se você ouviu essa mensagem e sentiu no seu coração o desejo de se render aos pés de Cristo agora, faça isso nesse momento. Onde você estiver, dobre seus joelhos. Ore comigo assim: Senhor Jesus, neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu reconheço que sou pecador. Eu me arrependo dos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje, o Senhor Jesus será o meu único, suficiente e eterno Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.